Senhor presidente, eu utilizo a tribuna desta casa neste dia para registrar uma boa notícia. Quando a SUFRAMA anuncia o aumento no faturamento do polo industrial de Manaus em 13,71%. São notícias boas como essa que nós queremos também ouvir todos os dias. A humanidade passa por momentos difíceis com a pandemia. E além da pandemia, nós precisamos pensar na recuperação econômica do estado do Amazonas. Ainda há pouco, vi sobre a produção, o que representa a produção mundial do estado do Amazonas. E tive a grata surpresa de saber que o Amazonas representa apenas 0,02% da produção mundial. E eu olho para o meu estado, de dimensões continentais, de tantas riquezas na floresta, de tantas riquezas no rio, de tantas riquezas no subsolo, mas vejo o nosso povo também empobrecido, principalmente num momento como esse. Deputado Serafim Correia, que conhece tudo de Zona Franca de Manaus, a justificativa da criação da Zona Franca de Manaus era justamente desenvolver o estado do Amazonas. Graças a Deus, nós desenvolvemos Manaus, mas o estado do Amazonas precisa dividir essas riquezas com Parintins. Precisa dividir essas riquezas com Tefé. Precisa dividir essas riquezas com Tabatinga, com todas as cidades do interior do estado. E aí nós procuramos alternativas para sobreviver. E encontramos nessas alternativas econômicas de desenvolvimento, por exemplo, no turismo. Mas observamos no turismo, senhor presidente, uma queda de 72% no faturamento em relação ao turismo. E aí nós temos que buscar fôlego em outros modelos. Nós precisamos investir muito mais no setor primário. A agricultura nossa já mostra um sinal de crescimento, mas a pecuária também precisa de novos investimentos. Nós precisamos investir no setor pesqueiro, na piscicultura, na madeira. Da última vez que falei que a madeira era uma riqueza, senhor presidente, algumas pessoas me disseram, mas como a madeira? Nós temos, por exemplo, um polo madeireiro no estado do Amazonas que fornece todo o mobiliário escolar. Tudo madeira legalizada, sem problema nenhum. Nós podemos sim explorar a floresta, por que não? Nós temos que investir no subsolo, silvinita, talvez a maior reserva do mundo de potássio, e nós não conseguimos uma forma de explorar economicamente e viabilizar o nosso estado. Senhor presidente, lhe peço mais um acréscimo de pelo menos 2 minutos para que eu possa concretizar o meu pronunciamento. Acrescente mais 3 minutos para o deputado Tony Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Nós precisamos investir, por exemplo, no petróleo e gás. Eu não vou nem muito longe. Tem gente que pensa que só tem petróleo e gás em Quari, no estado do Amazonas. Pasmem, mas petróleo e gás existe no município de Manaus, no município do Careiro da Várzea, no município do Careiro Castanho, em Altazes, em Itacoatiara, em Itapiranga,
em Silves, em Urucará, em Parintins, em Inhamundá. O nosso estado é mais rico do que se imagina. Agora, o que não dá para ter tantas riquezas e um povo tão empobrecido, nós precisamos realmente reavaliar o nosso modelo econômico de desenvolvimento do nosso estado e procurar alternativas econômicas de desenvolvimento para o nosso estado. É incrível, a Silvinita, que se fala tanto. Eu vi o deputado Josué e vi o deputado Sinésio falar tantas vezes em relação à mineração. Nós não aproveitamos de forma legal, por exemplo, o ouro. Mas o ouro continua a ser roubado e a ser comercializado, a ser contrabandeado no nosso estado. Não gera nada legal, mas gera sim uma riqueza ilegal. E é por isso, senhor presidente, que eu ocupo a tribuna desta casa nesse dia, porque o interior tem que procurar um modelo de desenvolvimento alternativo. Nós precisamos investir, por exemplo, na piscicultura. O estado do Brasil, talvez o do mundo, que exista a maior quantidade de água doce no mundo. E nós importamos peixe do estado de Roraima e do estado de Rondônia. Tem uma outra coisa que é uma vergonha nesse estado. O Pronaf investe 1 bilhão e 500 milhões por ano. O estado de Rondônia consegue arrecadar, consegue fazer projetos, consegue tirar do governo federal e investir na agricultura familiar, talvez por incompetência, falta de vontade, pelas questões ambientais. O estado do Amazonas só consegue viabilizar 20 milhões, olha a diferença, 1,5 bilhão com as mesmas regras, com o mesmo código ambiental que tem Rondônia. Ou Rondônia é muito competente, ou nós somos muito incompetentes na questão. Mais 1 minuto. Não, eu só vou complementar mesmo, na questão ambiental. A questão ambiental é um atraso nesse estado desse modelo. Não dá para entender como é que Rondônia, com as mesmas regras, com o mesmo código ambiental, consegue viabilizar 1 bilhão, vou repetir, e 500 milhões do Pronaf, enquanto o nosso estado, com as mesmas regras ambientais, só viabiliza 20 milhões. Nós temos um orçamento, não sei, antes nós tínhamos um orçamento no estado de 90 milhões. Houve um aumento, o deputado Sidney Leite propôs nessa casa que ele foi para em torno de 220, 230 milhões, me parece que foi derrubado, mas só o dinheiro do Pronaf é 6 vezes maior do que o orçamento do Estado para o setor primário, e nós precisamos lançar mão daquilo que temos direito, daquilo que o governo federal oferece e daquilo que pode mudar a nossa vida e a vida daqueles que escolheram o interior para viver, para amar e para criar seus filhos. Obrigado, senhor presidente.